Em dezembro de 2012, o Adam Lanza, um cara de 20 anos, autista, com diversas outras questões, cometeu um assassinato em massa numa escola chamada Sandy Hook, nos Estados Unidos. Até hoje ninguém sabe o real motivo e algumas pessoas já me mandaram esse caso por ele ser autista. Então eu queria comentar sobre ele com vocês. Antes de começar, eu te peço, por favor, para você deixar teu like. E se tu quiser me apoiar de outras formas, tem o LivePix, tem meu Apoia-se. Você também pode virar membro. Nesses últimos meses baixou bastante as minhas visualizações no canal e como boa pessoa neurodivergente, às vezes é bastante difícil de manter uma constância e o final do ano pra mim é sempre um momento difícil. Bate sempre aquela bad, fim do ano e aniversários. E a gente sabe que algoritmo não é muito amigo de criadores neurodivergentes, né? Agradeço muito o apoio de todos vocês, seja curtindo, apoiando de outras formas. Obrigada! O Adam Lanza nasceu em 22 de abril de 1992 em New Hampshire, nos Estados Unidos, filho dos pais Nancy e Peter Lanza. Ele também tinha um irmão chamado Ryan. A Nancy era corretora da Bolsa de Valores e o Peter, o pai, um contador muitíssimo bem-sucedido. A Nancy era fã de armas e participava desses clubes de tiros, como boa cidadã de bem estadunidense. Apesar de uma infância bastante privilegiada e abastada, o Adam, desde pequeno, começou a apresentar traços de diversos transtornos e outras questões. Em algum momento ele foi diagnosticado com TOC. Ele gastava mais ou menos uma caixa de lencinho de papel por dia para não tocar nas coisas. Ele trocava de meia várias e várias vezes por dia. E a Nancy, mãe dele, todo dia lavava várias cestas de roupa suja. Ele também foi diagnosticado com, na época, Asperger. Asperger não é mais um diagnóstico que está incluído no espectro autista. Ele, além de ter pobre habilidade social, também evitava bastante esse contato. E entre vários outros traços, ele também não gostava que tocassem nele. Ele foi diagnosticado também com um transtorno do processamento sensorial, algo bastante comum em autistas. Ele não conseguia nem ler livros que tinham imagens muito coloridas, tipo esses de escola, por exemplo. A mãe dele tinha que xerocar páginas e imprimir de novo em preto e branco. Ele precisava que a comida fosse preparada de um jeito muito específico, senão ele se recusava a comer. E aqui eu imagino que, além do transtorno do processamento sensorial, o TOC devia colaborar também. Mas não sou médica. Além disso, ele também tinha depressão, ele vivia em isolamento e se achava a escória da Terra. E ele também tinha transtornos de ansiedade, anorexia e atraso no desenvolvimento dele. E ele não tinha uma boa relação com a família dele, com os arredores dele. Inclusive tem uma página no diário dele que ele fala sobre os problemas que ele estava enfrentando em relação a isso. Aparentemente, pelo que está escrito nela, parece que foi uma coisa, um bilhete assim que ele escreveu para dar para a mãe, mas eu não tenho certeza. Ele reclama que a luz está muito brilhante, quem tem hipersensibilidade visual entende. Reclamava que tinha muita louça suja na pia, reclamava que a casa tinha aranhas. Inclusive tem um bilhete dele para a mãe dele, se não me engano, falando para ela ir no porão para tirar as teias de aranha e as aranhas da casa. Reclamava que os braços dele continuavam encostando nas coisas, que ele derrubou quinoa, não sei como é que tu chama, e não tinha lencinho de papel, então ele ficou com quinoa nas mãos. Daí ele reclamou que ele não podia comer quinoa, porque ele derrubou o garfo no chão, que não tinha toalhas o suficiente, que o banheiro não estava limpo, que a toalha dele caiu no box do chuveiro, que, abre aspas, tu me ameaçou 2 vezes. E é por isso e outras coisas que ele escreve aqui que parece que ele tá falando com a mãe ou com outra pessoa da casa dele. Enfim, várias coisas que para quem é autista ou tem TOC, ou as duas coisas, como no caso do Adam, fica um pouquinho mais fácil da gente entender como pode ser um grande problema, que para outras pessoas que não têm transtornos que mexem com o sensorial e com a parte da obsessão, pode não ser grande coisa. Mas tinha uma coisa que ele amava. Assim como a mãe, ele gostava muito de armas. Ele e o irmão dele foram introduzidos a armas muito cedo. Inclusive, tem uma foto que os policiais encontraram na casa dele que tem uma criança no meio de armas, só não tá escrito quem é, se de repente é ele ou o irmão dele ou uma outra criança, mas já dá pra ter uma noção do nível que isso vai na casa dele. E a mãe dele não via problema. Ele atirava bem, ele se sentia super confortável com armas. Essa era a única conexão que ele tinha com a mãe dele. E eu imagino até que a mãe, numa tentativa de se aproximar do filho, provavelmente nutrisse isso, já que era a única forma. Mas isso é uma suposição minha. Daí, lá por 2006, o Child Study Center, ou Centro de Estudo Infantil, Centro de Estudo de Crianças,
da Escola de Medicina de Yale, aquela universidade fodona dos Estados Unidos, ofereceu tratamento para o Adam, porque ele tinha, entre aspas, profundas deficiências emocionais. E é importante mencionar que a Escola de Medicina de Yale é um dos principais centros de pesquisa biomédica. Mas a mãe dele vivia em negação dos transtornos dele, das dificuldades que ele tinha. E até falando com os meus pais, na época que eu fui diagnosticada, eu comecei a entender mais ainda que é algo bem comum nos pais, uma forma de relativização dessas questões, uma forma de colocar um filtro colorido na frente das coisas, na hora de enxergar o filho, tapar o sol com a peneira, aquela coisa de pais querendo enxergar o filho como algo perfeito. Ou talvez a Nancy, mãe dele, seja mais uma daquelas pessoas que nega a ciência. Mas essa não foi a única negligência dela. No tratamento para o toque, por exemplo, os profissionais falam que é importante que o comportamento obsessivo não seja reforçado. É claro que tem que ser entendido e respeitado de uma certa forma, porque tu não pode, né, arrancar a coisa da pessoa ou impedir ela de fazer algo, mas existia um reforço, uma alimentação, e cada vez mais os comportamentos obsessivos dele aumentavam. A Nancy e o Peter se divorciaram em 2009. Nessa época, o Adam tinha 16 anos. O Adam não conseguia se adaptar à escola também. Ele escreveu ainda no diário dele coisas que ele não gostava de lá. Tem até um desenho que ele fez de uma carinha triste. O primeiro ponto diz simplesmente pessoas. E se eu, que sou autista, entendo, imagino que para ele deve ter sido bem difícil também, ainda mais que ele tinha outras questões. Que agonia. Pessoa com hipersensibilidade com coisa dentro do olho. Outro ponto que ele se queixa é sobre a insalubridade relacionada à limpeza da escola, à higiene, e que os professores dele ficavam desapontados com ele, que o tempo do almoço era curto demais, que ele tinha que acordar cedo só para ser desapontado, que ele aprende muito devagar e que ele não consegue aprender da forma que a escola ensina. Isso é uma constante na vida de alguns neurodivergentes, como autistas, TDAHs e pessoas que têm essas questões relacionadas ao desenvolvimento, como o Adam tinha, porque a forma que a escola ensina não funciona para muitos de nós. E isso pode ser muito, muito frustrante. Até mesmo quem tem superdotação, por exemplo, pode ir muito mal na escola, pode tirar notas muito baixas. O padrão de ensino nos prejudica bastante. Daí, por esses problemas, ele começou a se desligar aos poucos da escola, cada vez faltando mais, até que um dia ele parou de ir. E a mãe não fazia nada. Paralelamente, ele também começou a se isolar mais ainda da mãe, não tinha mais contato com o pai e se tornou cada vez mais isolado do mundo. Em um certo momento, Adam se tornou obcecado por violência em massa. Então, o único contato que ele tinha com o mundo externo era através de uma tela, e nessa tela ele só via horrores. Um dia a mãe dele perguntou para ele se ele ficaria triste se ela morresse, algo mais ou menos assim, e ele falou que não. O pai dele, o Peter, concordou com uma pensão alimentícia de $240 mil anual, dividido por 12 dá $20 mil mensais. Mano. E com essa pensão, então, a Nancy não precisava trabalhar e tirou o Adam da escola e colocou ele numa educação domiciliar, colaborando então com o isolamento. Ele ficou tão obcecado com o assassinato em massa, tiroteios em escola, ele consumiu tanta informação sobre isso, estudando tanto sobre o assunto, que se ele encontrava alguma informação errada na Wikipédia, por exemplo, ele corrigia. O Adam estava estudando e aprendendo como conduzir um assassinato em massa. A saúde mental dele deteriorou muito, ele só conseguia enxergar desgraça na própria vida, e aí, para piorar tudo, em 2012 eles se mudaram para um outro estado, para Connecticut. O Adam não gostava de mudanças, algo compreensível para vários autistas por causa do comportamento rígido. Ele já tinha dificuldades sociais, teve que começar tudo do zero, em um local completamente novo. Ele teve que, à força, largar a mão do local onde ele se sentia seguro. E segundo psicólogos, essa mudança pode ter sido o grande catalisador, o gatilho, a gota d'água para o que viria a acontecer em seguida. Então, uma chave virou dentro do Adam em dezembro de 2012. Não dava mais, ele não conseguia mais segurar o que ele queria fazer. Então, às 9 da manhã do dia 14 de dezembro de 2012, pais deixaram seus filhos, pequenas crianças, na escola primária de Sandy Hook. Um pouco depois das 9, o Adam, assim que ele decidiu que aquele era o dia, foi até a mãe dele enquanto ela ainda estava deitada
e deu 4 tiros na cabeça dela. Minutos depois, às 9h35, o Adam chega na escola primária de Sandy Hook e começa a atirar. Nesse tiroteio, ele tirou a vida de 6 funcionários e 20 crianças, incluindo um menino chamado Jesse Lewis, que, antes de perder a vida, gritou para os coleguinhas saírem correndo assim que o Adam entrou na sala e salvou 9 coleguinhas. As crianças que perderam a vida tinham entre 6 e 7 anos. Todas as 6 funcionárias eram mulheres, uma psicóloga, 4 professoras e a diretora. Uma das vítimas foi baleada 11 vezes. Daí, logo antes do socorro chegar na escola, o Adam tirou a própria vida, dando um tiro na própria cabeça. Não existe um consenso do porquê que o Adam fez isso, o único que poderia responder isso está morto. Alguns profissionais falam de narcisismo, porque falam que assassinos em massa, em geral, querem algum reconhecimento, querem estar lá no topo da lista, e aí eles têm um ódio muito grande pela sociedade, por tudo e por todos, culpando todo mundo e querem se vingar. Outra discussão é sobre os transtornos e outras questões que ele tinha e não foram tratados. Só que é importante falar que nenhum transtorno torna alguém um assassino, nem mesmo a personalidade antissocial, vulgo sociopatia. Inclusive, as pessoas têm uma noção bastante errada de personalidade antissocial, porque, né, é o que dá notícia. Para alguém fazer o que ele fez, existe uma combinação de fatores, e o Adam tinha todas. Segundo profissionais, ele tinha falta de empatia, tinha o isolamento, obsessão por armas, não conseguia se encaixar na sociedade, não tinha amigos, se sentia inferior, tinha uma obsessão por violência. Ele também era bastante hostil e odiava a comunidade dele, que, na visão dele, rejeitou ele. E tinha a obsessão, é claro, por assassinato em massa. E não é só tipo a gente que adora um true crime. Ele desenhava violência, ele escrevia violência. E segundo outros profissionais, ele tinha bastante traços de pessoas com personalidade narcisista. Já outros dizem que se esse jovem adulto não tivesse sido negligenciado pela família e também pelo sistema, mas principalmente pela família, já que médicos tentaram interferir, ele talvez não tivesse feito o que ele fez. Ele viveu 20 anos sem qualquer forma de intervenção e todos na volta dele ignoraram os sinais de alerta. O que tu acha que aconteceu? Por que tu acha que aconteceu? Eu tendo a concordar mais com a questão da negligência e que se ele tivesse sido cuidado desde muito cedo, isso não teria acontecido. Porque não importa se tu tem um transtorno, não importa se tu tem algumas características, o que tu vive, o que te ensinam, a forma que te nutrem, também forma quem tu é. É óbvio que isso não exime ele de nada que ele fez. Eu só tô analisando. Muito, muito, muito obrigada quem viu até aqui. Me falem depois o que vocês acharam. Se vocês já conheciam esse caso. Obrigada quem me indicou ele. Foi pedido algumas vezes para mim para falar sobre. E se vocês tiverem mais casos para eu falar, me peçam por aqui. Eu tô pensando em falar sobre o Jeffrey Dahmer, que ele também foi diagnosticado autista, mas eu tenho um pouquinho de medinho de falar sobre e as pessoas acabarem associando mais ainda autismo a alguma coisa negativa. Mas talvez da forma que eu conduzo, falando que transtorno não transforma ninguém em um assassino, pode evitar que isso aconteça. Então tá, se cuidem, beijo.